Olá, leitores, tudo bem com vocês? Eu sou a Camila e esse é o Camiloteca. E hoje é dia 4 de novembro, na segunda-feira aí, e chegou uma caixa aqui em casa, essa querida aqui, e eu fiquei pensando, o que é isso? Porque eu não tinha nada pra chegar. E aí eu lembrei que eu tinha sim, porque eu consegui a lata do Tudum. E a gente vai começar esse vlog abrindo ela. Eu não tava esperando que chegasse hoje. Eles tinham mandado e-mail avisando que tinha sido enviada, mas nem lembrei disso. Ó. Deixa eu tirar. Ah, ela vem dentro de uma coisinha. E eu tô achando que é a da Wandinha. Eu queria a rosa. Não vou reclamar, né? Porque pelo menos eu consegui. Mas ó, veio na coisinha, na mochilinha. É de Outer Banks, Round 6. Eu até errei, na verdade, não é da Wandinha, é outra. Mas deixa eu mostrar primeiro pra vocês esta querida, que é a Bolorsitia, escrito Tudum. Eu gostei das cores, hein? Vou estar dizendo que fiquei feliz com isso. Mas vamos abrir a caixinha. Eu achei muito bonita a lata, na verdade, né? Ela veio um pouco amassada, por dentro ela é amarela. Mas, vamos lá. Um Tudum pra cada um. Tá. Gente, desculpa, eu tomei um spoilerzaço. Tá, vem um folderzinho falando sobre. Aí, a gente tem um pin da Wandinha. Esse aqui é da Wandinha? Não. Por que eu tô com uma Wandinha na cabeça? É um pin de... Eu não sei de que série é essa, mas eu achei muito bonitinho. Aí, a gente tem o cardzinho que veio de Stranger Things, da Eleven. Bonito, tá? Aí temos aqui o chaveiro de One Piece. Bonitinho. E eu não acredito, mas eu consegui um boneco do Demogorgon. Eu tô muito chocada. Gente, é muito bonito. Ele tá meio torto só. Dá pra abrir? Eu tô muito chocada. Gente, quando eu vi que tinha bonequinho, eu falei, gente, eu acho que os bonequinhos não são para nós, pobres mortais. É apenas para influenciadores. Que nada! Eu tô muito chocada. Eu queria muito ter conseguido outra latinha para dar para o meu excelentíssimo brother. Ó, tem outra. Essa aqui é da mesma série. É um dorama, então? Deve ser um dorama. Que veio o pin. Aí veio... Peraí que tá... Vieram coisinhas, cards de Mestre do Ar e Rua do Medo. Cara, eu tô muito chocada. Vieram adesivos. Eu acho que tá misturado, né? Porque aqui a gente tem Cobra Kai. Aqui, Taylor Swift, tá? Ai, não é, não interessa. Essa caixa é minha, eu digo do que é. Isso aqui é da Taylor Swift. São adesivos em relevo, sabe? Aí veio... Isso aqui são mais adesivos. Uma coisa meio holográfica, achei bonito. E, veio um negócio de imã, veio de One Piece. Peraí, que ele tá todo grudado. É pra fazer a cena. Aí vem os itens, o negocinho pra deixar de pé e o cenário. Não vou tirar a fita agora, gente, desculpa. Tá escrito um Tudum pra cada um. Gente, eu adorei a lata. Eu queria muito a rosa, mas... Gostei. Eu tava muito ansiosa, eu tinha até esquecido disso aqui. Mas, gente, 10 de 10, tá? Nossa, eu tô muito feliz. Nossa, minha luz estourou um pouco, perdão. Boa tarde. Mais um dia que estamos na minha cozinha. Hoje é dia 6 de novembro. Eu acho que eu só apareci aqui pra mostrar a lata do Tudum, né? Mas ontem eu fui no cinema, eu inclusive quero sentar pra conversar com você sobre o Iluminado, porque eu tanto terminei de ler o livro, quanto assisti ontem, oficialmente pela primeira vez, o filme e foi no cinema. Eu me senti muito alegre com isso. Mas eu vim aqui pra mostrar duas coisas. Uma que, na verdade, as duas coisas chegaram hoje. Uma delas é uma coisa que eu tinha comprado no início de outubro, eu acho que eu citei num vlog aqui, que eu tava esperando. E chegou, que é a minha mais nova caneca. Olha que coisa mais bonitinha, sabe? E aí ela tem abelhinha aqui. Eu achei belíssima. Ela é gigantesca, ela é pra 473 ml. E é isso, chegou. Eu tinha certeza que isso aqui ia chegar quebrado. Não chegou, chegou perfeitinha. E agora tem mais uma caneca. Eu tenho uma, na verdade eu tenho um parzinho. Nossa, estourou a luz. Eu tenho um parzinho que uma é rosa e uma é azul. E elas são muito bonitas. Mas eu queria uma diferentinha, assim, bonitinha pra tirar foto e tal.
E aí eu achei essa e ela tava em promoção. Nossa, eu tô super vermelha, gente, tá muito quente aqui, tá abafado. E eu, como uma grandíssima hater do calor, tô pedindo socorro. E aí, hoje eu fui buscar uma coisa super especial aqui pro canal, não, né? Pro Camilhoteca no geral, que foi esses queridos aqui, ó. Meus marcadores. Primeira vez que eu faço marcador. E eu tava cagada de medo que não desse certo. Aí de um lado é assim, escrito Camilhoteca, né? E do outro nós temos uma frase da Taylor, né? Que é de August, que é... Não vou falar em inglês, sinto muito. Mas... Inclusive, sem querer, tá? Nossa, sem querer, eu estou com a camisa com a mesma frase. Pra vocês entenderem porque eu coloquei essa frase aqui, porque eu acho que ela tem tudo a ver com livros. E é uma das minhas favoritas da Taylor, então... É isso. Ficou simplesinho, ficou com a arte, que é atualmente a arte do canal. E é isso. Ai, tô felizinha, sabe? Será que vocês conseguiram? Peraí, que estourou. Vou ter que provavelmente virar pra vocês entenderem, né? Mas é isso. Aí busquei hoje. Agora, eu vou limpar a casa. E aí, mais tarde, eu venho conversar com vocês sobre o Iluminado. E sobre o que eu estou lendo. Peraí. Agora. Porque eu ainda tô lendo Se a Rua Bale Falasse. E hoje é pra eu começar um livro viajante, que fosse a primeira, e que é um livro aí que tá sendo bem falado ultimamente, que eu tenho minhas questões com a autora. Ah, vocês vão saber que livro é, mas aí depois eu falo com vocês, tá? Vou limpar minha casa, que ela tá necessitada. Boa tarde. Mais um dia que estamos na minha cozinha. Hoje é o dia seguinte, no caso, dia 7, quinta-feira. Ontem limpei a casa. Estou com a casa limpa. Gente, poucas coisas me trazem tanta alegria quanto isso, tá? Excelente. Fiz a minha unha de novo, que tava toda esquisita ontem. Eu acabei quebrando, na verdade, essa unha aqui. Esta unha, enquanto eu limpava a casa. E ela tá mais curtinha, mas fiz assim, de vermelho. Pois estou nesta vibe. E aí, atualizações de ontem, tá? Ontem eu limpei a casa e eu fui buscar uns marcadores antes. Mostrei pra vocês. Alguns deles vieram tortos. Aí eu entrei em contato com a gráfica, assim, sendo super simpática, amigável, mas um pouco estressada já, com medo. Eu tinha a impressão de que eu ia ter que me estressar com isso. Aí eu mandei mensagem explicando e tal, a moça pediu foto, mandei foto, e ela falou assim, a gente vai reimprimir, mas só podemos para sexta-feira. Tem problema? Eu falei que não, porque eu tô fazendo isso, não sei se eu comentei aqui, mas porque dia 15 vai ter um evento na Feira do Livro que eu vou ir, e aí eu quis levar os marcadores, já que agora eu mudei as artes do canal e tal. Era para eu ter feito isso para a Bienal, só que na época eu não tinha mudado ainda as artes, o que eu tinha pensado e tinha feito eu não tinha gostado. E aí, na época não, eu tinha esse sentimento que eu tinha muito medo de fazer e ficar horrível, que eu odiasse, que ficasse feio, que, sei lá, não desse certo. Gente, se vocês estiverem ouvindo criança gritando é porque tem uma quadra aqui perto de casa. E aí eles ficam muito animados. Mas eu tinha esse medo e aí eu não fazia porque eu achava que ia ficar horrível. E aí que eu ia fazer com, sei lá, 50, 100 marcadores horrorosos. Mas aí eu vi que, tipo, não adiantava. Eu em algum momento ia ter que fazer e talvez ficasse ruim, talvez não. E grande parte tipo assim, é claro que alguém pode fazer e ficar perfeito de primeira. Mas existe uma chance muito grande de que, se for algo que tu nunca fez, não fique perfeito. Eu entendi isso, que tudo bem se o meu primeiro marcador não fosse a coisa mais bonita do mundo. E aí eu realmente, quando eu peguei a impressão, eu já vi algumas coisas que eu quero mudar pro próximo. E foi importante, mas aí tem marcadores, eu estou usando um, tá? Porque é muito especial, é muito legal tá lendo com o meu marcador. Aí no fim a moça falou que vai... eu comecei a falar isso porque eu fiz os marcadores para o evento da Feira do Livro dia 15 de novembro, que é o evento organizado pela Tami, do Resenha dos Sonhos, e a Joy, da Estante Diagonal. E aí fiz eles, estão ali, aí sexta-feira eu vou pegar essa nova leva de marcadores que vão ficar certos daí. Mas foi super tranquilo de resolver, eu achei que eu ia me estressar, no fim não me estressei. Daí nisso chegou a minha caneca, que eu já usei hoje, adorei. Eu tinha certeza que ela ia chegar quebrada, não chegou, graças a Deus. E aí fui limpar limpei a casa, tava morta já de cansaço, mas eu limpei a estante, não reorganizei, deixei a mesma organização,
só limpei mesmo, que tava com bastante pó. E aí, avisaram no grupo do Resenhando, que eu faço parte, que iam fazer uma gincana. E, gente, eu não sou uma pessoa importante. Eu não sou uma pessoa competitiva. Do tipo assim, ai, fico braba se eu perder, faço cena. Eu sou bem tranquila. Tipo, eu inclusive gosto de, tipo, jogar, participar de coisas com pessoas que não são competitivas também. Por quê? Porque se alguém na mesa, no jogo, agir de uma forma do tipo, eu sou melhor que tu, eu viro o cão. Não, mentira, eu não fico chata, eu não demonstro ser competitiva, mas na minha cabeça eu fico tipo assim, tanto faz eu perder pra qualquer pessoa deste lugar, com exceção deste ser. Um pouquinho maluca, né? Mas eu normalmente sou bem tranquila. Porém, eu sou uma pessoa que fica muito agitada nesse tipo de competição. E não é do tipo, ai, eu quero ganhar. É do tipo, qual é a resposta disso aqui? E às vezes rolam algumas gincanas e aconteceu de eu ganhar algumas, no plural. E todo mundo fala que eu sempre ganho, o que não é uma verdade. Mas daí ontem tiveram duas dinâmicas. A primeira, eu ainda estava limpando a minha estante, eu não participei muito. Mas a segunda era mandar uma foto com 2 nomes escritos, com iniciais de livro. E aí eu mandei. Eu achei que eu não ia ganhar porque eu achei que eu demorei muito. Mas eu ganhei, e aí o prêmio são R$100 em livros na wishlist. Mas eu vou receber só no final do mês. Foi o Neto que organizou. Eu não sei se o Neto... Acho difícil o Neto assistir, mas caso ele assista, muito obrigada. Me fez muito feliz. Estou contente, assim. Mas é isso, eu ganhei essa gincana, fiquei uns 40 minutos nesse rolê. Aí depois eu fui guardar os livros que eu tinha tirado do lugar. Mas foi isso aí, a gente pediu sushi pra jantar. Foi muito bom. Porque normalmente o dia que eu limpo a casa a gente come alguma coisa diferente. Inclusive, deixa eu ver, que a gente tá aqui porque eu tô fazendo pão de queijo. Deixa eu ver como é que eles estão. Imagina se eu queimo meus pão de queijo falando com vocês. Com licença. Aí, também, ontem, assisti mais um episódio de Prison Break. Eu tô na metade final da segunda temporada, alguma coisa assim. Mas fazia tempo que eu não assistia. Deixa eu só levar os pães de queijo e eu já retorno. Pães de queijo pronto. Fez só 4 pra mim, porque normalmente é o suficiente. Mas fazia muito tempo que eu não assistia episódio de Prison Break, ou sériezinha que não consegue ter um personagem que eu goste. Todo mundo é um chato. Mas é isso, voltei a assistir porque o Jerônimo quer muito que eu termine de assistir. Eu achei a primeira temporada ok, mas não morri de amores. E essa segunda tá meio assim. Eu tô ficando rouca, né? Loucura. Aí fui tentar dormir, não consegui. Resolvi levantar e fazer minha unha. Fiz minha unha assistindo mais episódios de Sex and the City. Estou gostando, mais do que eu tava no início. Vou estar dizendo aí, tem crescido no meu conceito. E eu ia falar que eu não li nada ontem. Eu li sim, eu não li, eu escutei. Eu estou escutando 15 dias do Vitor Martins na Audible, porque tá na assinatura. E eu tô com um mês grátis, aí eu aproveitei. Eu vou escutar, vou terminar 15 dias, tô quase no final. E depois eu quero escutar 1 milhão de finais felizes, que também tá disponível lá. E já ia falar que eu não tinha sido leitora ontem, sendo que eu fui. Mas foi isso, assim, o dia de ontem. Foi um dia legal, no geral. Várias coisas divertidas e alegres. O que eu precisava resolver, resolvi também, tipo, ótimo. Comi sushi e comi franui. Tem como não ser um dia feliz? Não tem. Mas foi isso. Aí eu tenho que gravar. Aí eu tô com um vídeo atrasado, inclusive, né? Deveria já ter postado. Mas esses últimos dias, assim, não tava com capacidade de ser simpática. E eu acho que vocês merecem uma pessoa simpática aqui, conversando com vocês, sabe? Então, gente, tá muito abafado aqui. É tipo assim, não tá um dia de verão bonito. Tá nublado e tá abafado. Sabe aquela... Não sei se nos outros estados vai ser assim. Mas aqui é a vibe de tempo de que, tipo assim, vai chover. Vai cair uma grandíssima chuva. Só que não choveu essa chuva que aparentemente irá chover. Então o dia tá feio, não tem uma iluminação bonita, um sol que bate, e tá abafado, tá quente. Eu odeio essa temperatura. Então assim, sempre passar calor, pelo menos que seja pra passar calor num dia bonito, sabe? E aí ultimamente meu melhor amigo tem sido ar-condicionado, isso me complica um pouco. Talvez até por isso que eu esteja com uma voz esquisita. Mas é isso. Essa semana, eu não sei se eu comentei com vocês, mas essa semana, na segunda, eu fui ver vestido de festa, porque eu serei madrinha de um casamento. Olha que chique, lindo, né? Me senti muito especial. Mas eu tô achando que amanhã eu vou em outro lugar, mas eu vou em outra cidade ver o vestido.
E aí, dependendo, eu já vou escolher. Mas eu fico muito ansiosa com esse tipo de coisa. Tipo, eu tenho que resolver logo, porque eu tenho pendências. Então, qualquer coisa pendente é uma aba a mais aberta na minha cabeça. Então, eu quero resolver isso pra ficar tudo ok. E também porque essa época que formandas começam a ir atrás de vestido e elas catam tudo que é vestido, gente. É uma loucura. Fui provar e aí tinha um modelo que eu tinha achado lindíssimo. Só que eu sou uma pessoa muito branca, então vestidos escuros tendem a ficar mais bonitos. Contraste, aquela coisa toda. E aí eu vi aquele vestido e eu falei, eu quero esse. Era um vestido verde. Eu me senti completamente Evelyn Hugo, né? Aí a moça falou, vou ver se tá disponível para a data que tu precisa. Ela falou, minto. Antes disso, ela falou, eu tenho esse vestido em verde, azul, lilás e tinha uma outra cor. Eu acho que era tipo vermelho, uma coisa assim. Aí ela falou, vou ver a disponibilidade. Aí ela voltou e disse, o único que estará disponível na data é o lilás, que era muito claro. E aí ficou horrível em mim, porque não fica legal. Aí fiquei tristíssima. Ela falou, os outros todos são formatura. Eu, por quê? Mas é isso. Aí eu estou atrás desse vestido, amanhã provavelmente vou resolver isso já. Me sinto muito alegre com essa informação, alegre e contente. O que mais tem para contar a vocês? Acho que é isso, não chegou mais nada aqui em casa além dessas coisas que eu comentei com vocês. Eu não sei se eu comentei, talvez sim, talvez não, mas eu vou começar a ler Intermezzo, eu acho que hoje, porque é o livro Viajante e eu vou ser a primeira pessoa a ler. E quem tá aqui há mais tempo, eu acho que não, mas nos vlogs antigos, que, lembrando, não recomendo assistir, eu falo um pouco sobre Sally Rooney. Eu acho que eu tenho inclusive um blog de quando eu li Pessoas Normais, que foi o meu primeiro livro dela. Eu li Pessoas Normais em 2021, aí eu tentei ler em 2021 também, Belo Mundo Onde Você Está, eu larguei e voltei a ler em maio de 2022, se eu não me engano. Ou eu tentei ler em 2022 e não consegui ler em maio de 2023, alguma coisa do tipo. Mas eu li esses dois livros dela e eu não gostei de nenhum deles. Eu sou meio crítica. Eu acho que eu falei isso no último vlog sobre não curtir muito sei lá, me incomoda os personagens dela, o jeito da escrita. Mas tem tanta gente falando bem de Intermezzo que eu fiquei muito curiosa. E aí foi escolhido pro livro Viajante. Vai ser legal porque vão ter mais pessoas lendo e opinando ali. Mas ansiosa. E pelo que eu entendi vai falar um pouco sobre luto. Eu não sei nada da sinopse desse livro, tá? Vou deixar bem claro. Mas eu espero gostar. Eu, talvez não fale tanto aqui sobre, porque é livro viajante e tal, as outras pessoas têm que ler. E... elas assistem? Não sei, mas prefiro evitar influenciar alguém, numa opinião, entendeu? Mas é isso. Eu acho que hoje eu tenho chamada discussão de A Última Casa da Rua Nicholas. Eu sempre fico confusa com a ordem do título. Mas vai ser agora às 7h30. E aí eu acho que depois eu vou gravar um vídeo, que não vai ser vlog, um vídeo pra postar no canal. E é isso. Ultimamente tem sido tão ruim, porque eu gosto de gravar no escritório, só que o escritório durante o dia é usado. Então tem este BO. Eu abri aqui também a lata do Tudo, né, gente? Vou estar dizendo que eu fiquei feliz com o Demogorgon, mas eu fiquei muito triste não ter vindo nada de Heartstopper, não ter vindo nada de Bridgertons, das minhas séries, sabe? Tipo, gosto de Stranger Things, mas veio só, tipo, 2 coisas da série. Fazer o que acontece? Mas é isso. Eu vou lá comer, acho que vou tomar um Nescau, hein? Não sei. Esse pão de queijo com uma coquinha, mas eu não tenho um copo em casa. Mas eu vou lá. Depois a gente conversa mais, tá bom? Voltei. Agora para a gente conversar sobre esse querido aqui, tá? Tive agora a chamada, a gente conversou, fofocamos um pouquinho, mas a gente conversou muito sobre A Última Casa na Rua Nicholas. Gente, sério, nunca vou conseguir falar esse título sem pensar. Mas foi bem legal. E eu falei, foi bem divertido conversar mais sobre esse livro, porque eu conversei um pouco com vocês sobre o que eu tinha achado, né? E eu realmente gostei muito. Eu acho que tem alguns momentos ali que... alguns artifícios que a autora usa que eu não acho tão justo, falando desse jeito mais geral. Mas eu realmente gostei muito do livro, é muito legal compartilhar as impressões nesse tipo de livro, que vai te levando e aí no final faz a revelação, que é... na verdade vai te deixando pistas e no final tem a revelação. É muito legal comentar mais sobre esse livro, mas agora vamos falar sobre o livro e o filme de O Iluminado. No geral, tá? O que eu achei.
Eu acho que a escrita do King é uma escrita muito cansativa do meu ponto de vista. Eu sempre leio muito devagar os livros dele, por mais que eu esteja animada, ansiosa, empolgada, eu sempre acabo demorando mais do que eu achei que eu iria demorar. E acontece, ele é um autor que descreve bastante, só que eu não acho isso negativo, porque tem momentos que é chato e que faz a leitura ser um pouco mais cansativa, mas também é um artifício que, nos momentos que ele precisa construir uma atmosfera, seja de terror, seja de agonia, seja, sabe, esses sentimentos, ele faz muito bem com esse estilo de escrita. Então, tem seus prós e seus contras. Eu acho que acaba sendo um contra porque eu me sinto muito cansada lendo, eu já tinha comentado com vocês isso no outro vlog, e acabam sendo leituras mais longas, então eu tenho que planejar isso melhor. Porque foi assim, eu comecei a ler, eu nem lembro exatamente que dia, mas foi final de outubro. E eu só terminei ele na terça-feira por causa do filme. E assim, eu passei horas na terça-feira lendo, daí eu fiz uma maratona, basicamente, pra tentar terminar antes do filme. Não consegui, faltaram tipo 10 páginas, mas que não atrapalhou no filme, porque o filme tem aí grandes diferenças, e já é um spoiler sobre aí o que eu acho, mas o mais importante eu consegui ler antes de assistir o filme efetivamente. E foi muito louco, porque enquanto eu lia, tiveram momentos em que eu pensei assim, eu acho que isso aqui não vai estar no filme, e tipo, eu já tava matutando que coisas provavelmente teriam sido cortadas ou alteradas, e o que efetivamente a gente ia ver. Eu acertei muitas dessas coisas. Então foi bem curioso esses momentos da leitura, porque eu li o livro já pensando em assistir um filme, então acaba sendo diferente. Mas sobre a história do livro. Quando eu terminei, o meu primeiro sentimento em relação ao livro não foi muito positivo, foi meio... E aí eu assisti o filme e eu tinha para mim que eu iria gostar muito mais do filme do que do livro. E fiquei bem surpresa quando isso não aconteceu. E por causa do filme, o livro subiu muito no meu conceito. Eu acho que, é claro, o livro tem mais páginas, tem mais espaço, mas ele é muito mais desenvolvido, ele traz muito mais bagagem para os personagens, coisa que o filme parece que tipo não existiram grandes problemas antes da chegada deles no hotel, ou se existiram foi tipo uma ou duas coisas muito pequenas. E no livro aí a gente tem essa demonstração de quase uma repetição do que o pai do Jack fazia, do que a mãe da Wendy fazia. E eu gostei muito disso, porque a gente vê o quanto eles são assombrados por essas pessoas, essas figuras que eram para ser positivas na vida deles e que não foi. Eu tinha comentado com vocês que eu achei que talvez a gente tivesse essa linha tênue entre isso realmente está acontecendo, ou isso são alucinações, ou se é alguma coisa sobrenatural. E realmente foi uma mistura um pouco disso. No livro a gente tem muita... A gente consegue ver, e eu acho que pra mim, a partir da metade do livro, ficou muito claro o quanto existia uma interferência do hotel. E eu acabei pendendo pra esse lado muito cedo, de que a gente tinha... O hotel estava interferindo na parte psicológica ali do Jack. Eu falei Ted em algum momento, talvez eu tenha falado Ted, mas era Jack, é porque eu tô com o Ted de a última casa na rua Nicholas, mas interferindo no Jack. Só que eu acho, o meu sentimento foi que ele já vinha tendo problemas, que a gente tinha visto antes, ele já tinha tido ataques de raiva, que ele tinha sido extremamente violento, que ele tinha sido descontrolado. Aí a gente passa pra questão dele estar nesse momento sem bebê e como ele sente falta disso. Então eu sinto que ele já tava indo ladeira abaixo e o hotel só auxiliou pra que isso acontecesse mais rápido. A Tisca resolveu cavar bem agora. E ela tá só brincando na caixa de areia. É ótimo. Mas o hotel só acelerou esse processo pra, no fim, meio que tomar conta do corpo do Jack. E aí a gente tem aí o momento em que ele é morto. Porque não tem como ele não ter sido morto naquele momento. Tipo assim, ele toma uma facada nas costas. Então, pra mim, daquele momento pra frente, a gente tem o hotel tomando conta completamente dele. E uma coisa que eu achei muito louca é que no filme a gente tem a cena dele usando o machado, e a gente não tem isso no livro, porque no livro ele tá usando um taco de hóquei, uma coisa assim, que é fofo. Então, pra mim, essa cena, ela se torna muito mais violenta no livro, porque
não é uma coisa feita para quebrar madeira, sabe? Não é, ela não tem aquela finalidade. E ele tá tão violento, tão surtado, que ele, tipo assim, quebra tudo com aquilo. Então eu gostei muito disso, gostei muito do jeito que o Danny é colocado. Eu não acho que ele tem comportamentos e pensamentos de uma criança de 6 anos, mas eu acho que faz sentido nessa condição em que ele é iluminado, no caso, que ele tem um poder, assim, podemos falar assim. E eu acho a Wendy, tipo assim, eu gosto muito da Wendy, porque ela, ao mesmo tempo em que ela tá tentando fazer aquela família sobreviver e continuar, ela também tem noção de que as coisas não estão muito bem. Ela não, eu achei bonitinho como ela não duvida, assim, em nenhum momento esse poder do... E por mais que eu sentisse que tem cenas do livro que elas poderiam ser cortadas, eu também, depois de ter assistido o filme, tiveram outras que eu de início cortaria, mas eu senti depois que elas foram importantes pra entender a construção das coisas, sabe? O passo a passo. E uma coisa que eu gostei muito é que no livro a gente tem uma história muito maior do hotel. As fases dele, o que aconteceu, as coisas que se repetiram. Então a gente tem um background muito maior pra conhecer esse hotel e entender que ele também é um personagem dessa história. Aí, agora falando um pouco mais sobre o filme e depois coisas que eu senti de comparações, assim, e pensamentos finais. O filme, eu achei que eu ia gostar mais. Ele tem muitas mudanças, muitas coisas são cortadas. A gente não vê nada da história anterior ali do Jack, quase. A gente só sabe que ele realmente teve aquele surto com o Danny, que acabou resultando no braço quebrado do menino. Mas a gente não sabe, a gente não vê essas coisas acontecendo. Então eu acho que o peso disso diminui muito. A gente não vê que o casamento dele e da Wendy já tá em crise há muito tempo. A impressão que dá é que nada aconteceu e os problemas surgem quando eles chegam no hotel. Então a sensação que eu tive com o filme é que é tudo muito repentino. Tipo, uma cena muito conhecida que é a cena da escada, que ele tá tentando atacar ela tá tentando se defender. Pra mim aquilo veio muito do nada no filme. Se eu não tivesse todo o contexto que eu tenho do livro, do que tinha acontecido e de por que ele teve aquele pensamento, parece muito do nada. Então no filme a gente não tem essas relações parentais de ambos. Voltei, tive que sair pra soltar os gatos. Mas, então eu acho que a gente não tem muito dessa história anterior da vida tanto do Jack como da Wendy. E eu não gostei nem um pouco da questão ali de terem colocado o Tony como um personagem além, porque na verdade, enquanto eu tava lendo, eu entendi que isso talvez fosse ser um problema na adaptação, porque é um livro que se passa muito na cabeça dos personagens. É muito eles tentando entender e tentando lidar com as coisas que estão acontecendo e com as consequências de algumas ações. Então é um livro muito na cabeça deles e eu queria muito entender como que isso ia ser passado pra tela. E eu acho que tinham outros jeitos de passar o que o Tony era em tela do que o jeito que foi feito, como ele sendo uma voz diferente e tal. A gente tem poucas cenas fiéis ao livro e eu queria muito dizer que isso não me incomoda, mas me incomodou. Porque eu tive essa sensação de que foi tudo muito repentino, que foi tudo muito caricato em alguns momentos. Uma cena que eu gostei muito no livro é quando a gente entende que o Jack tá cada vez pior, que é quando ele vai no bar pedir uma bebida e ele tá realmente falando sozinho. No livro isso é um diálogo completamente unilateral. Tipo, é nítido que ele está imaginando aquilo. E já nesse primeiro momento, quando a gente vê essa cena no filme, já é como se o hotel estivesse ali, sendo completamente presente. Então a gente já vê ele conversando com o cara do bar. Gente, o final de ambos são muito diferentes. Foi muito engraçado, porque eu tava tentando terminar o livro antes de assistir o filme. E aí, quando eu fui me arrumar pra gente sair pro cinema, o Gerando perguntou em, tipo, que parte tu tá? Eu falei, olha, eu acho que não tem muita coisa pra acontecer agora, não. Porque o hotel explodiu já. E aí ele me olhou e ficou com uma cara tipo, o quê? E aí quando eu assisti eu entendi, porque o hotel não explode no filme. E eu acho isso muito importante, no livro pelo menos, porque é o encerramento daquele ciclo
mas que te deixa ainda com uma pulga na orelha de que realmente aquilo ali, tipo, foi embora, aquilo ali sumiu junto com o hotel explodindo ou aconteceu alguma coisa. A gente mostra pra gente a morte ali do Jack e um pouco do que foi a vida deles pós essa situação do Danny com a Wendy e também do cozinheiro, que eu vou ter esquecido o nome dele. Putz, eu vou lembrar só o sobrenome dele, que é Halloran. Eu não lembro o primeiro nome, mas a gente tem um final diferente pra ele também, que é muito mais ativo na história do que no filme, em que ele, tipo assim, aparece segundos, e eu acho muito legal a conversa que ele tem no livro com o Danny, porque dá um contexto geral e a gente entende o quão poderoso o menino é. E essa ideia que o livro traz, que o hotel está se alimentando, mas está, tipo, usando o Danny como uma bateria para estar funcionando, e é por isso que tá tudo muito mais visível, tudo mais claro, tudo mais perigoso, é muito legal, e isso não foi trazido pro filme. E também essa sensação, que é muito claro no livro, o quanto o Jack tá se sentindo frustrado por não conseguir resolver as coisas, não conseguir, tipo, fazer a peça dele, não ter mantido o emprego. Ele tá muito estressado porque ele tá sem poder beber, e ele vê que a Wendy não confia mais nele como essa figura responsável, então ele tá muito frustrado. E aí ele chega nessa última opção em que ele não quer, e no livro a gente vê ele tendo alguns comportamentos como se fosse pra estragar essa chance dele, mas ele se sente muito incapaz. E ali, quando as coisas começam a acontecer, ele coloca na cabeça dele que o hotel quer ele, então ele se sente especial, tipo, escolhido em algum momento. Ele tá sendo ali, tem alguma coisa que quer ele, que tá gostando dele. E que essa não é verdade, porque o hotel quer um moleque. E até o momento em que ele entende isso, quando ele entende isso já é muito tarde, porque ele já tá sendo consumido. Então, eu acho que isso fica muito mais claro no livro. Então, assim, o meu sentimento é que o filme cortou muitas partes que nos faziam entender quem eram aqueles personagens fora daquele hotel e por que estar naquele hotel afetava tanto eles, e o que eles tinham medo, o que tava levando essa família à ruína muito antes de chegar ali. Então eu acabei sentindo que com o passar aí do tempo, de eu ter assistido o filme e de eu ficar pensando no livro, o livro cresceu comigo. E eu acho que também é uma coisa minha com os livros do King, porque conforme o tempo passa eu esqueço o quanto eu penei para ler, porque eu achei cansativo, e o que fica na minha memória são as partes legais do livro, sabe? O desenvolvimento dos personagens, da atmosfera, dos locais. Então eu acho que eu tenho essa tendência a gostar mais dos livros depois que o tempo passa, deles realmente crescerem no meu conceito aí. Então, foi uma experiência, eu tava muito ansiosa, talvez até essa minha expectativa com o filme tenha prejudicado, mas é um filme, não se tornou um favorito, não acho que é uma maravilha do terror aí, uau, que incrível. Tem cenas muito clássicas e muito marcantes. Fiquei muito chateada porque existem não, mas praticamente todas as cenas marcantes do filme, elas não existem no livro, e foi muito triste porque eu iria esperando ver pelo menos elas. Mas foi uma experiência legal, eu gostei muito de ter visto esse filme no cinema. Acho que deu um tchan a mais. Mas eu diria que ambas as coisas, assim, seriam uma nota 3 de 5, sabe? Uma coisa ok. Amei? Não. Queria ter gostado mais. Eu queria muito ter morrido de amores por essa história. Realmente, eu achei que ia ser principalmente o filme ia ser muito marcante, assim, na minha vida. E não foi, mas é isso. Concordo com o King de que tá horrível, péssimo, é o pior filme do mundo? Não, mas um pouco. Eu acho que não precisavam ter tido tantas mudanças do livro pra adaptação pra funcionar em tela. Eu acho que teriam coisas que o King escreveu que teriam funcionado em tela e que teriam sido mais impactantes e legais do que o que a gente viu. E aquele menino atua muito mal. Eu sei que é uma criança, mas é que o Danny do livro, ele não parece tão infantil. Eu acho que isso não faz tanto sentido, porque é pra ele ser uma criança, mas eu gosto desse jeito que ele lida com as coisas e que ele tá, tipo,
como ele tá sempre em contato com os pensamentos das pessoas, ele meio que vai entendendo a realidade um pouco mais rápido. E é isso, o filme também pega algumas cenas muito aleatórias pra colocar. Por exemplo, aquela cena do cachorro sem contexto algum. Mas é isso, eu entendo que pela vibe do diretor, pelo ano, as coisas mais fantasiosas foram retiradas, mas eu senti falta. Então assim, eu achei que esse ia ser um raro caso que eu ia chegar aqui e falar, prefiro o filme, mas efetivamente não sou do time do livro, aí, porém não morri de amores. É isso, em resumo, tá 10 minutos falando, mas em resumo é isso, ok? Aí é incrível como o Jack, desde as primeiras 5 páginas, como ele odeia a mulher dele, pelo amor de Deus. E como ele terceiriza a culpa das coisas que ele faz. Porque várias situações em que ele é o culpado, ele fala, porque foi culpa dela, né? Ela que me fez fazer isso. E eu fico, se enxerga. Foi muito um divertimento à parte, foi poder ficar xingando esse homem durante os capítulos dele. Nossa, ele falava cada coisa chocante e aí eu canetava do lado. Mas é isso. Agora eu comecei a ler o intermezzo, li o primeiro capítulo, tá? Foi suficiente pra eu lembrar porque nenhum dos livros da autora tinham funcionado comigo. Veremos se com o passar do livro aí melhora. Mas é isso, agora eu vou... Não sei o que eu vou fazer, mas já tá bem de noite. Mas vou lá, amanhã a gente se fala mais. Boa tarde. Hoje é dia, que já é 11 de novembro, tá? Esse vlog, eu falei nas últimas semanas como influenciadora, isso é uma coisa que a gente tem que tá frisando. Estamos novamente aqui na minha cozinha, tá bom? E assim, esse vlog talvez esteja muito picotado de vários dias, porque eu comecei a gravar certinho para a semana que era pra eu postar. Mas eu não postei, não tive acontecimentos e coisas suficiente para compartilhar com vocês, então assim, ficou esse vlog esquisito. Mas eu não sei se o que eu falei sobre o Iluminado no dia que eu gravei está bom, porque eu acho que eu tava ainda muito com sentimentos à flor da pele. E eu terminei esse querido aqui, e eu quero conversar com você sobre ele. Então, esse final de vlog vai ser para a gente fechar tudo que iniciamos aqui. Então, segura na minha mão. Ok, vamos lá. Inicialmente, sobre o Iluminado. Eu talvez tenha deixado até aqui que eu falei sobre o filme / livro, talvez não. Mas eu sinto que, conforme o tempo passou, o livro na minha cabeça cresceu bastante. E eu tinha comentado isso, que eu achava que isso ia acontecer depois de ter visto o filme, porque antes de ver o filme eu realmente achava que eu gostaria mais do filme do que do livro. Descobri que não, que se manteve o livro sendo melhor, mas eu tenho alguns problemas e eu não sei se eu cheguei a comentar naquele take, mas eu sinto que os livros do King, com o passar do tempo, eles crescem pra mim porque eu fico com a memória da parte boa, de como a história, tipo assim, era inteligente, tinha coisas legais, e eu esqueço do meu sofrimento durante a leitura, que é aquele cansaço. Então, a tendência é que eles cresçam conforme o tempo passa. E realmente isso aconteceu. Eu acho que o filme cortou muitas partes, entendo porque que o King reclamou do filme, porque eu acho que ele se distancia bastante do que é o livro, e do jeito que o livro vai mostrando as coisas. O livro deixa claro por muito mais tempo que o hotel é o culpado daquilo ali, que o hotel é um personagem a mais inserido na história do que o filme. E aí, por ser tudo muito repentino, parece que é tudo muito mais maluco. Eu não acho que o ponto do livro e dessa história seja esse surto. É muito mais o caminho, sabe? Então, as cenas... Eu fiquei muito chateada de que as cenas clássicas, elas são muito diferentes no filme e no livro. Tem muita coisa que só tem no filme, ou então é mudada aí para o filme. E eu me senti um pouco triste com algumas mudanças, sabe? Eu queria muito de zoeira assistir a adaptação que o King fez depois, que eu acho que é uma minissérie. Mas não prometo, não tô no momento podendo prometer coisas. Mas assim, eu gostei muito do livro. No primeiro dia, quando eu finalizei, eu acho que eu teria dito que foi o que eu disse, na verdade, que o Jordan perguntou. Eu falei, ele tá crescendo. Então eu gostei. Gostei de como as coisas foram colocadas. Uma coisa que pra mim não funcionou no filme é o Tony ser assim e falar com uma voz diferente. Achei bem ruim.
eu sinto que tem várias escolhas que foram feitas pro filme que me distanciaram dessa narrativa. Então, e eu tinha esse sentimento e se confirmou porque é um livro que acontece muito na cabeça dos personagens e na falta de comunicação. E é muito difícil passar isso pra tela e realmente não foi feito com maestria e com a maestria que eu gostaria. Mas não deixa de ser um clássico. Talvez se eu tivesse visto sem ter nenhum contato com o livro, eu tivesse gostado bastante do filme, mas não foi o caso. Achei o filme ok e o livro muito melhor. Aí, eu estava lendo este querido aqui, eu acho que eu comentei com vocês um pouquinho no outro vlog, né? Que é Se a Rua Eu Falasse, do James Baldwin. Gostaria de dizer que foi uma falta de pesquisa minha e de noção de datas. Porque eu comecei a ler e eu não tinha me tocado que James Baldwin estava vivo mais ou menos na época que Malcolm X, Martin Luther King, então, e que ele era uma pessoa muito envolvida nessas questões raciais. Então, foi falta minha, assim, de pesquisar, eu não sabia. Eu vejo muita gente falar sobre o Quarto de Giovanni e esse aqui eu tinha escutado comentários, mas uma quantidade muito menor que o Quarto de Giovanni, tanto que eu comprei primeiro o outro livro e só depois peguei este aqui por causa de uma LC. E assim, eu acho que eu dei mais ou menos a sinopse desse livro no outro vídeo, mas vamos repetir. A gente vai acompanhar aqui 2 núcleos familiares, mas principalmente um personagem de cada família, que é o Fone, vem de uma família em que a mãe dele é muito religiosa, ele tem 2 irmãs mais novas, se eu não me engano, mais velhas, não lembro desse fato, mas ele tem 2 irmãs. O pai dele tem aí uma relação com a bebida um pouco complicada. E temos a Trish, que é a irmã mais nova, ela tem uma irmã mais velha, que é a Ernestine, e os pais dela ali, que moram juntos. E esses 2 personagens principais, eles se conhecem desde criança. E eles sempre foram muito próximos, muito amigos. E a gente vê esse romance crescendo junto com eles e se tornando uma coisa séria. Então, chega ali um certo ponto que eles são bem novos ainda, eu acho que ela deve ter uns 17, 18 anos, e eles decidem casar. Ele pede ela em casamento e eles são, importante frisar, ambas as famílias são negras e eles vivem no Harlem na década de 70. E então a gente tem esse plano histórico aí, fundo histórico dos Estados Unidos, muito forte. Pelo que eu vi depois, foi nessa época que começou a ser... Os Panteras Negras tinham começado a ser assassinados e tal, e tava rolando uma perseguição muito forte a eles. E a gente tem esses 2 núcleos familiares que eles são bem diferentes, assim, porque da parte do Fone tem essa família que tem uma pessoa muito religiosa e que aparentemente não se atenta tanto às mudanças que estão acontecendo, e essa foi uma época de muitas mudanças. E do outro lado tem a família da Trish, que é uma família mais puxada para esse lado intelectual, da música, e que tem uma relação muito diferente. Então, a gente vai ver esse casal aqui indo atrás de um lugar para morar. E eles, na busca de um futuro melhor e tal, eles decidem morar num lugar não tão negro. E aí, eles vão pra esse lugar onde não tem tantas pessoas negras e claramente o racismo é muito escancarado. Então, existem vários momentos em que a nossa narradora, que é a Trish, em que ela cita como ela não se sente confortável e as pessoas não fazem ela se sentir confortável, mas por causa disso eles acabam ficando muito mais presentes nessa parte da cidade e coisas acontecem em relação a isso que fazem o Fone ser preso injustamente. E por boa parte do livro a gente não sabe exatamente pelo que ele está sendo acusado. E aí agora, talvez aqui eu esteja dando algum spoiler, eu não sei exatamente o que fala na sinopse, mas eu acho que não fala sobre isso. Então, assim, alerta de spoiler caso você não conheça essa história. Mas o Fone acaba sendo acusado de violentar uma mulher. Mulher essa que é porto-riquenha, ela não é americana. E é muito louco a forma como o James Baldwin decide falar sobre muitos assuntos sérios e muitos assuntos que continuam sendo atuais, mas sem necessariamente muitas vezes usar as palavras que a gente usa. Então, a gente tem aí
acontece ali um incidente em que a Trish tá numa, tipo uma vendinha ali desse bairro, e um cara branco assedia ela. E aí o Fone acaba vendo ele e acaba partindo pra agressão. E um policial está ali na volta, e esse policial, vendo o que aconteceu, obviamente, ele fala que quem tem que acompanhá-lo até a delegacia é o Fone, que estava defendendo a namorada, e não o cara que estava assediando ela. E aí a dona desse lugar, ela vê muito os dois porque eles acabam frequentando muito esse mercadinho, assim, e fala, e essa dona é branca, sempre importante frisar. E aí ela vai e intervém falando que o moleque que apanhou, que tava fazendo alguma coisa errada. Que na verdade os dois, tanto a Trish quanto o Fone, eles frequentam muito ali, que eles são um ótimo casal e tal. E ela defende os dois na frente de muitas pessoas. E ela descredibiliza nessa situação esse policial, que é um policial branco, obviamente. E aí, uma coisa que era pra ajudar, e ajudou naquele momento, acaba fazendo com que esse cara se sinta muito afetado, coitado. E ele começa a perseguir o Fone e bolar um jeito de ferrar esse cara negro que escapou por causa dessa mulher que interviu. Então, a Trish até cita em vários momentos que ela vê a viatura dele na volta, que por muito tempo ela não sabia o nome desse policial, mas ela sabia de cor o distintivo dele de tantas vezes que ela via ele. Então rola essa perseguição silenciosa, com muito cuidado, tanto que esse policial aparentemente não intervém tanto até o dia que ele consegue um motivo pra prender o Fone, que aí ele realmente vai atrás. Ele acaba indo conversar com a Trish, e aí ele meio que tira assim com a cara dela. O jeito que o James Baldwin escreve, e ele descreve o jeito que esse policial tá olhando pra eles, que como eles se sentem observados, é uma violência com os olhos, é muito, assim, ele sabe colocar as palavras com muito cuidado e, assim, certeira, sabe? E aí a gente vai ter essa mulher que realmente foi violentada, e a única coisa que ela se lembra é que é um homem negro, e esse policial vai formar ali, vai mexer de um jeito que faça com que ela confirme que essa pessoa foi o Fone, sendo que, tipo, eles estão, no momento acontecido, eles são em lados diferentes da cidade, mas ela confirma, e é muito louco como a gente vê essa mulher sendo vítima dessa violência. Uma pessoa que se sente superior por ser branca, usando dessa violência dela pra se dar bem numa situação que ele acha que ele é melhor que outra pessoa. E aí, por causa disso, essa mulher, ela acaba sofrendo outras mini violências, porque a família da Trish tá tentando tirar o Fone da cadeia porque eles estão esperando um filho. Então é tipo, aquela pessoa não deveria estar presa, quem deveria estar preso não está, e quem foi violentado para início de conversa está sendo de novo, porque tem pessoas tentando ajudar uma das pessoas que foi prejudicada nessa história. E é muito louco como o autor coloca essas coisas, e como também, por mais que essa mulher, ela não seja americana, ela seja porto-riquenha, ela é loira, então ela parece mais branca do que ela é. E aí, por causa disso, esse policial meio que escolhe, sabe? Então, é uma sequência de violências maiores ou menores, mas que acontecem durante o livro inteiro. E o autor fala aqui muito sobre o papel do homem, e sobre principalmente o papel do homem negro, e como isso pode ser prejudicial em alguns pontos, como a prisão pode ser um catalisador de algumas coisas, e também ajudar nesse sentimento de afeminar, não é essa palavra, mas é isso, que é esse sentimento de diminuir mesmo esse homem por ele estar preso e ele estar nesse local onde ele não pode exercer poder sobre pessoas que normalmente ele exerce, que seriam mulheres e crianças e tal, porque eles são só homens. Então, como isso acontece e como existem situações que pioram isso, tipo, aceleram esse processo, ao mesmo tempo que a gente tem essas cenas mostrando o papel e as responsabilidades de um homem,
a gente também tá numa narrativa em que as mulheres dirigem muito isso. Tanto que a gente tá acompanhando, a nossa narradora é a Trish, essa garota, porque ela é muito nova, que tá grávida, que tá tentando tirar o namorado / noivo da cadeia. É a irmã dela que dá um jeito de contratar um advogado, é a mãe dela que viaja para outro país para tentar conversar com essa mulher e para ver se ela consegue mudar o que essa mulher falou, se ela consegue provar que não era o genro dela lá. E assim, ela vai para um país que ela não sabe nem a língua, porque para ela tentar pelo menos fazer isso. Então a gente tem as mulheres conduzindo esses acontecimentos, indo atrás das coisas, mas ao mesmo tempo é colocado como se só os homens resolvessem efetivamente as coisas. Tem várias cenas como o momento em que a Trish conta que ela tá grávida e aí as famílias se juntam e aí o pai dela e o pai do Fonny, tipo, saem os dois pra conversar, pra resolver como é que isso vai ser daqui pra frente. E aí deixam as mulheres fora dessa conversa e tem vários momentos assim, e o próprio autor contesta isso em algumas situações. A gente também tem muito presente símbolos da religião e de como isso afeta e afetava as pessoas negras nos Estados Unidos. Então a gente tem a mãe do Fonny sendo uma pessoa super religiosa e assim, num nível que chega a ser desconfortável certas vezes. E junto com ela, a gente, e principalmente com ela e as irmãs do Fonny, a gente vê um papo muito sério sobre colorismo. Eu acho que esse é o termo certo, me desculpem se eu estiver errada, mas a mãe dele fica muito revoltada dele estar com a Trish e da Trish estar grávida, porque ela é muito mais escura. Então, o James Baldwin consegue inserir também essa discussão de uma forma bem sutil no livro. E é muito louco como, por mais que a gente esteja falando sobre descriminalização, sobre abuso de poder, sobre o encarceramento de pessoas pretas, ao mesmo tempo ele traz uma história meio, não coringa, mas que é muito comum da gente ver, que é esse romance, porque papel de fundo disso tudo é esse romance entre a Trish e o Fonny, e que é uma coisa meio universal, essa é a palavra. Então, esse relacionamento dos dois é isso, tipo, eles querem muito ficar juntos, e por causa de obstáculos que são colocados e que são além do controle deles, eles não conseguem ficar juntos. E o que isso acaba desencadeando. Então, a partir desse ponto universal, o James Baldwin vai colocando pouco a pouco vários debates extremamente atuais ainda e importantes. Então, cara, eu gostei muito desse livro, eu quero muito ver a adaptação, ainda não assisti. Mas assim, eu quero pegar pra ler O Quarto de Giovanni, eu já coloquei todos os outros livros deste cara na minha wishlist. Eu quero ler Terra Estranha, eu quero ler todos, porque é uma escrita muito bonita esteticamente, mas muito profunda também. Então, cara, amei, tá? E aí, ao mesmo tempo, eu comecei a Intermezzo e eu também escutei na Audible tanto 15 dias quanto 1 milhão de finais felizes, do Vitor Martins. Eu sempre queria ler, eu sempre deixava pra depois, e aí eu vi que tava na Audible, eu tinha um mês grátis, então eu falei, vou juntar o útil ao agradável, já que sexta-feira agora tem um evento aqui da Feira do Livro e ele vai estar aqui. Eu queria muito ter lido algo dele antes de encontrá-lo, porque eu já tinha visto ele na Bienal, e eu já tinha pensado, cara, não acredito que eu vi ele antes de eu ler os livros dele. Então dessa vez consegui mudar a situação. Gostei bastante, acho que eu gostei muito mais de 1 milhão de finais felizes. E é um livro que também falou sobre religião, foi muito legal. E é isso, aí agora eu vou ler Intermezzo e eu não sei qual vai ser a minha próxima leitura. Eu hoje consegui resolver... eu acho que eu tinha comentado com vocês aqui que metade dos marcadores que eu tinha pego tinha vindo com defeito. Conversei com a gráfica, eles falaram que iam reimprimir. Hoje eu fui buscar, tava tudo certo. Então agora eu tenho marcadores lindos, perfeitos, que eu levarei para dia 15 na Feira do Livro. E é isso. Agora eu vou editar esse vídeo pra tentar subir ele, mesmo atrasada. E eu acho que vou fazer um café. Mas é isso. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal. Eu juro que essa foi a única semana que eu falei, tá? Que eu vou voltar a ser a influenciadora que eu estava sendo, pontual com seus vídeos, semanalmente. Ok? Tá bom? Fechamos nisso? Beijinhos então. E até a próxima.